Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus mais uma vez por mais uma oportunidade a qual Ele me concedeu de estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Agradeço a Deus mais uma vez pela vida da minha família, pelo meu lar, por tudo que Ele tem me dado, pela vida do meu esposo, o qual Ele me concedeu também essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a minha e a tua vida. Mais um dia, graças a Deus, o Senhor nos deu saúde, nos deu a oportunidade de chegar até aqui. Então, se você chegou até esse vídeo, primeiramente eu peço que venha deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, para que esse vídeo venha alcançar mais vidas, esse e os outros que estão no canal. Eu creio que o Senhor tem uma palavra no meu e no teu coração para esse dia. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, se Ele nos deu a oportunidade de estar hoje falando da palavra dEle, do amor dEle, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma a vida, saiba que ela vai chegar em algum coração, nem que seja somente no meu, porque a palavra primeiro ela tem que falar comigo, para depois falar com você, que está aí assistindo. Essa palavra que eu trouxe hoje, o Senhor já tem me dado já faz muitos dias, Ele tem confirmado no meu coração, só que eu tinha pedido a confirmação do Senhor e a oportunidade. E eu creio que essa palavra, ela vai falar comigo e vai falar contigo essa tarde. Aleluia, glória a Deus. A palavra que eu trago hoje se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2. Vamos iniciar diretamente do versículo 2. A palavra bem conhecida da igreja, que por título vai dizer a pesca maravilhosa. A palavra do Senhor nos fala assim: estando junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã na Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: vamos também. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o outro lado do barco e achareis. E lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-lhe-se com túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 couvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: traze-o dos peixes que agora apanhares. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto que não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos falar primeiramente. Essa é a terceira vez que Jesus se apresenta aos discípulos. E depois da morte do Senhor, glória a Deus, aqueles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Depois da morte do Senhor, eles foram fazer o que eles costumavam a fazer antes, que era pescar. E aqui estava junto ao todo, pelo que é pesquisado, no caso, uns 7 discípulos do Senhor estavam aqui juntos, todos fazendo a mesma função que faziam antes. E a palavra ela vem falar comigo e contigo essa tarde, o que falou no meu coração, a parte ali no versículo 6, onde vai dizer que Jesus mandou eles lançar a rede para o outro lado do barco, para o lado direito do barco.
Então, até o Senhor ter dado a ordem, eles estavam lançando do lado errado. Isso o que eu trago para o dia de hoje é que até o Senhor nos se apresentar em nossa vida, nós fizemos muita coisa errada, muita prática errada. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes conhecendo a palavra do Senhor. Até o Senhor nos dá uma ordem de mudança de vida, nós cometemos os mesmos erros sempre. E até agora, porque nós somos pecadores, todos os dias estamos prontos. Aleluia, glória a Deus, para o arrependimento. Então, todos os dias nós erramos. E graças à misericórdia do Senhor, Ele nos concede, aleluia, glória a Deus, a bênção, graças à misericórdia do Senhor e o perdão. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que depois que eles lançaram a rede do outro lado, do lado direito do barco, glória a Deus, eles puxaram a rede com 153 grandes peixes. E ela não se rompeu. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vem nos traz essa tarde que quando nós tomamos a posição e a direção do Senhor, glória a Deus, ouvimos a direção do Senhor, nada e nem ninguém vai fazer nós nos romper com aquilo que o Senhor tem para nos dar. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que depois, quem conheceu Jesus era o discípulo que mais amava. E o discípulo que Jesus mais amava era João. Glória a Deus, porque ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E eles estavam junto aqui. Aleluia, glória a Deus. E ele que conheceu, então para tu conhecer o Senhor, tu tem que ter amor primeiramente. Para ti ter intimidade, porque João era um homem que era um discípulo que tinha intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, para te conhecer o Senhor e saber que Ele habita na tua vida, primeiramente, tu tem que ter intimidade com o Senhor. E para te buscar intimidade somente no jejum e na oração. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos trazer hoje, para essa tarde, sobre uma palavra de prosperidade. Quando nós tomamos a direção do Senhor, deixamos o Senhor tomar a direção da nossa vida, estamos no caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele faz algo inesquecível, aleluia, glória a Deus, na nossa vida. Ele tem algo muito maior. A gente não sabe, mas a gente não sabe a quantidade de peixes que eles pescavam antes de Jesus aparecer na vida deles. Sendo que eles passaram a noite toda sem pescar, mas uma vez eles pescaram, algum dia eles pescaram. E eu creio que não foi essa quantidade, aleluia, que eles pescaram depois que o Senhor deu a ordem e deu a direção para a vida deles. É isso que o Senhor quer para mim e para ti. Quando Ele nos dá a ordem, a direção na nossa vida, quando Ele muda a nossa vida, aleluia, nós começamos a prosperar. Não somente fisicamente, não somente materialmente, aleluia, glória a Deus, mas sim espiritualmente. Quando o Senhor nos toma a direção, nós damos a nossa vida para o Senhor tomar a direção dela, a nossa vida espiritual, ela prospera tanto, aleluia, glória a Deus, que nós não sabemos às vezes lidar. E isso nos traz, aleluia, muitas frustrações às vezes. Porque ninguém quer ver tu espiritualmente próspero. Porque o inimigo, ele tenta todas as vezes te parar, aleluia, glória a Deus, todas as vezes te entristecer, aleluia, e matar o teu espírito. E no momento que o teu espírito está morto, a tua vida espiritual está fraca, toda a tua vida, ela fica fraca, porque nós sobrevivamos pelo Espírito de Deus. Nós estamos firmes fazendo a obra pelo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor nos traz nessa passagem. Quando nós o Senhor toma a direção e nos dá a ordem. Aleluia, faça isso. Faça dessa melhor forma. Dessa maneira, nada e nem ninguém nos corrompe com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela vem nos falar, aleluia, que depois que, aleluia, que eles trouxeram os peixes até a praia, o Senhor estava esperando com um banquete.
Então, quando o Senhor toma a direção e tu se entrega para os caminhos do Senhor e faz a obra do Senhor e ouve a voz do Senhor e deixa o Senhor tomar a direção da tua vida, porque daí não vive mais tu, mas sim o Senhor que vive em ti. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos prepara uma mesa, nos prepara um banquete para nós desfrutar das melhores bênçãos, das melhores vitórias, das maravilhas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E os discípulos, aleluia, nenhum dos discípulos ousaram perguntar, porque eles sabiam que somente Jesus podia operar, podia fazer a maravilha que ele fez naquela hora. Aleluia, glória a Deus. Por isso que quando nós somos abençoados pelo Senhor, o Senhor habita em nossas vidas, e nós temos aquilo que nós pedimos, que nós almejamos o Senhor, e o Senhor opera em nossas vidas, nós não temos nem que duvidar, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de bênção, é um Deus de próspero, é um Deus do ouro e da prata, que nos tira do lamaçal do pecado, que nos tira de uma vida de desgraça que nós temos, e é o que o mundo nos proporciona no dia de hoje, para uma vida de abundância. Aleluia, glória a Deus. Não vou dizer que todos os dias, aleluia, são fáceis, não são, principalmente para os cristãos, porque nós somos que nem ovelha. Ali em Romanos 8:31 vai dizer que nós somos que nem ovelhas prontas para o matadouro todos os dias. Todos os dias nós lutamos, todos os dias nós guerreamos, mas todos os dias somos mais que vencedores em Cristo que nos amou e nos dá a vida todos os dias e nos dá força e fôlego para vencer mais uma batalha. E quando nós nos deitamos, podemos agradecer ao Senhor, porque foi mais um dia vencido, para a honra e glória do Senhor. E toda a luta e toda a pedrada que nós sofremos, irmãos, creia que será para levantar o teu altar, será para levantar a escada até o céu. Creia nisso, que tudo aquilo que nós passamos aqui na terra será como garantia, aleluia, glória a Deus, como obra para amanhã, quando o Senhor vir buscar o seu povo, podermos dizer: sofremos no mundo, mas vencemos em Cristo e herdaremos, aleluia, glória a Deus, a coroa da vida eterna. É isso que eu e creio que você também almeja, aleluia, no conhecer, viver na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Então, que nós venhamos fazer a obra do Senhor com amor, que nós venhamos nos dedicar a cada dia e principalmente dar ouvido, porque aqui, aleluia, glória a Deus, os discípulos deram ouvido antes de perceber que era Jesus que falava com eles. Eles deram ouvidos ao Senhor. Se eles fossem outros, eles tinham dito: não, eu não vou lançar desse lado, porque do outro lado eu lançava, não tinha, não era desse lado que ia ter. E eles deram ouvido. E o Senhor foi lá e operou maravilhosamente na vida deles. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor quer. Tem vezes que nós nos preocupamos em tanto pedir. Pedir, Senhor, me abençoa, pedir, Senhor, me livra, me dê tal bênção, me dê isso, me dê aquilo. E quando o Senhor, às vezes, Ele só quer que nós paramos para escutar. E quando nós paramos para escutar o Senhor, tudo nos muda. Porque às vezes o Senhor, Ele quer falar principalmente para nos livrar. Porque tem lutas que passamos, aleluia, por não ouvir a voz do Senhor. Jonas não precisava passar por tudo que passou se ouvisse a voz do Senhor. Quando o Senhor deu a ordem para ele pregar ao povo de Nínives para se arrepender. E ele, por rebeldia, não quis, e o Senhor ainda poupou a vida dele. Mas tem vezes que o Senhor não dá chance de poupar. Tem vezes que o Senhor permite que o inimigo traga a nossa vida, que o inimigo destrua a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, para nós reconhecer que somente Cristo, somente o Senhor é libertador e somente o Senhor que faz. E para nós ouvirmos, porque tem muita gente, aleluia, glória a Deus, que sofre e sofre em vão, por não dar ouvido à palavra do Senhor, por não dar ouvido quando o Senhor quer falar. Tem muitas vezes que o Senhor sente vontade de nos falar, de que nós paramos para ouvir, para evitar uma tragédia em nossas vidas. Porque quando nós escutamos a voz do Senhor e calamos a voz do mundo, tudo muda na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor nos quer de nós, que nós paramos para ouvir, para Ele operar as maravilhas que Ele tem na nossa vida. Porque a gente, às vezes, nós como carne, só costumamos impedir. Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz. Ouve meu clamor, ouve minha oração, Senhor. E quando o Senhor diz: meu filho e minha filha, escute o que eu quero falar.
O que nós fizemos? Muitas vezes tampamos o ouvido e o Senhor é obrigado a pesar a sua mão sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Às vezes balançar o nosso barco, às vezes balançar a nossa casa, balançar a nossa vida, às vezes, muitas vezes, colocar nós lá no deserto. Porque lá no deserto, quando estamos sozinhos, é aonde a gente para ouvir o Senhor. E a gente pode muitas vezes evitar o deserto. Se quando o Senhor quer falar, nós dissermos, eis-me aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. É isso que o Senhor quer de mim e de ti essa tarde e esse dia. Glória a Deus, aleluia, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós nos proporcionamos e dissemos, Senhor, estou aqui para te ouvir e fazer o teu querer e a tua vontade, glória a Deus, o Senhor opera em nossas vidas e nos permite, aleluia, alcançar a bênção e a vitória sobre nós. Essa é a palavra que eu trago no dia de hoje. Que nós venhamos, aleluia, glória a Deus, dar ouvido à palavra do Senhor, para adquirir a prosperidade, para adquirir as bênçãos, a cura que tu precisa, aleluia, glória a Deus, tudo aquilo que tu precisa, aleluia. Então basta você ouvir a voz do Senhor, porque tudo nessa vida tem um tempo. E às vezes o Senhor quer nos falar o tempo que Ele vai nos abençoar, porque o tempo é dele, a nossa vida pertence a Ele. Porque se não pertencesse a Ele, por mais que muitas vezes não estão nos caminhos do Senhor, mas sabe que se nós estamos aqui na terra hoje, é pela misericórdia do Senhor. Porque se Ele quiser nem abrir nossos olhos, nós abrimos no dia de hoje. Porque a nossa vida pertence a Ele. Glória a Deus, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, que você venha guardar essa palavra no teu coração. Que nós venhamos, aleluia, cada dia nos aperfeiçoar mais e ouvir a direção do Senhor e seguir na direção do Senhor, porque eu creio que a direção do Senhor, por mais que o caminho, aleluia, às vezes a gente encontra espinho, encontra as pedras, a palavra do Senhor vai dizer, profiai por entrar pela porta estreita, porque grande e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Então a vida com o Senhor é assim, é na porta estreita, é no apertado, é na dificuldade que sabemos que o Senhor está conosco, a todo tempo, a toda hora, nos guardando, nos livrando e nos abençoando. Então que você venha ficar com essa palavra. Por mais apertado, por mais dificuldade, por mais que tu tenha passado luta, por mais que tu esteja em meia guerra, em meia tribulação, saiba que o Senhor está pronto para te ajudar e estender as mãos. E o Senhor nunca esqueceu de você, porque se tu está passando prova hoje, é porque algo importante tem na tua vida para Deus. Porque o inimigo, se o inimigo está te afrontando hoje, é porque algo valioso tu tem para Deus. Porque ladrão não rouba casa vazia. Então, se o diabo, se o inimigo está se lançando contra a tua vida, é porque algo tu tem precioso. E somente o Senhor vai te dar a vitória. E saiba que se tu estiver nos caminhos do Senhor e confiar nele, o inimigo não irá arrancar a tua bênção. Declare a partir de hoje a bênção e a vitória sobre a tua vida. Que o Senhor nos fez como profeta. E profeta, ele profetiza a bênção e a vitória, primeiramente sobre a vida dele. A nossa boca serve como um instrumento para a obra do Senhor e para a nossa vida. Então comece a declarar a bênção e a vitória sobre a tua vida. E eu creio que como profeta do Senhor, o Senhor irá te abençoar. Porque o Senhor não é homem que minta e nem filho do homem que se arrependa. Quando ele declara a bênção e a vitória sobre a tua vida, ele vai te honrar. Amém, irmãos? Fique com essa palavra do Senhor. Agradeço mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor venha falar fortemente no teu coração, como tem falado no meu, e que nós venhamos estar firmes nas promessas do Senhor. E grandes coisas o Senhor tem para mim e para a tua vida no dia de hoje e sempre. Que Deus venha abençoar a minha vida, venha abençoar a tua vida, a tua casa, o teu lar, tudo aquilo que tu tem almejado alcançar, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para te abençoar. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.